Em Diário de Vampiro, quando o humano é mordido e transformado em vampiro, ele tem esse prazo de 24 horas para completar a transformação, né? Ele fica aí em transição. Se ele não completar, se ele não consumir sangue humano no prazo de 24 horas, ele irá morrer. Já em Crepúsculo é um pouquinho diferente. Os dentes dos vampiros são compostos por veneno e a transformação é bem rápida. Então vamos comparar a diferença entre a transformação de Crepúsculo e a transformação de Diário de Vampiro. E se você é novo por aqui, se inscreve abaixo para não perder nenhum vídeo desse universo maravilhoso de Crepúsculo e de Diário de Vampiro. E aí, gente, animados para a série de Crepúsculo? Até o momento não se tem nenhuma notícia. O que sabemos até agora é que será produzida pela Lionsgate. Mas vamos pro vídeo e vamos começar com a transformação de humano para vampiro da saga Crepúsculo. Então, gente, uma vez que o veneno que cobre os dentes do vampiro corre na corrente sanguínea do ser humano, pois sim, os vampiros da saga Crepúsculo têm os dentes compostos por veneno. Uma vez que o ser humano em questão é mordido por um vampiro, esse processo é bem rápido e bem doloroso. Ele começa a correr na corrente sanguínea de humano, mudando cada célula no processo, como vimos aí em Amanhecer Parte 2, esse processo de transformação de Bella para vampira. Saiba que a propagação do veneno é rápido, porém a reconstrução das células leva um tempinho. Esse processo é terrivelmente doloroso comparado a ser queimado vivo, onde esse processo dura cerca de 3 dias, não é imediato, pode levar um tempo dependendo da quantidade de veneno em seu organismo. Saiba que não tem como controlar a queimação com remédios, não é possível. O máximo que você pode fazer é imobilizar o corpo através dos narcóticos. Porém, um dos benefícios de se tornar vampiro é que ele vai reconstruir todas as células, vai reparar todos os danos do corpo do ser humano em questão. Porém, esse processo de cura tem seus limites, porque ele não vai reconstruir um membro perdido. Mas se você tiver o seu membro, braço, perna, você pode meio que colar ali através do veneno, aí sim você consegue curar, você consegue reconstruir esse membro, mas ele não vai nascer ali do nada. Vimos muito isso no livro A Breve Segunda Vida de Britannia, onde os recém-criados começam a recuperar seus membros, que o vampiro Riley, nesse livro, ele dá uma coça nos recém-criados, ele arranca os braços, as orelhas e depois devolve, onde esses vampiros recuperam seus membros através do veneno. Só assim, tá? E a única coisa que não pode ser recuperada são seus cabelos, então vai ser calvície eterna. Mas agora vamos para a nossa série querida Diário de Vampiro. Vamos falar sobre o processo de transformação, sobre a transição de humano para vampiro. Em Diário de Vampiro, sabemos que funciona assim. Um humano precisa consumir e ingerir o sangue de um vampiro e morrer com seu sangue em seu organismo. E após ressuscitar, ele irá passar pelo processo de transição. Porém, ele ficará ligado a um dos vampiros originais, como é o caso de Klaus, que não tem como, né? Hoje em dia não é possível, porque Davina desvinculou a linhagem de Klaus. De Elijah não tem como também, porque Elijah está morto. Cole também não, Finn também não. Gente, só sobrou a vampira Rebecca. A única que tem linhagem aqui, gente, é a vampira Rebecca Mason, porque ela foi a única vampira original que não rompeu a linhagem. Interessante, né? Então a sorte dos vampiros futuros é que eles não terão ligação, que eles não terão nenhuma ligação com os vampiros originais, a menos que ele seja da linhagem de Rebecca Mason. Palmas pra Rebecca. Ela foi a única sobrevivente, basicamente. Real, né? A única sobrevivente. A única vampira original sobrevivente. Também temos o Cole, mas ele não tem mais linhagem. Parem! Bem louco! Sabemos que em Diário de um Vampiro, o sangue ele pode curar quase todas as doenças, quase todas, nem tudo. Ele vai recuperar qualquer lesão, porém, vimos Enzo recuperando o seu braço. Mas, gente, ele passou por uma cirurgia lá no Arsenal, quando Bonnie, ela arrancou a mão de Enzo. Foi uma cena bem interessante, né? Bem tensa. Ele foi lá no Arsenal, sua irmã, ela costurou o braço de Enzo e ele conseguiu se curar, somente assim, né? Se tiver um membro ali, se achar um membro e passar por cirurgia, tudo bem. Mas se perder o membro, não tem como. Ele vai ter que colocar uma mão fake, só assim. Tá certo isso?
E vimos também que o vampirismo não elimina o câncer, como foi o caso da mãe de Caroline Forbes. Eles tentaram curar o câncer de Liz Forbes, mas não foi possível, infelizmente. Então, o sangue de um vampiro tem lá suas limitações. Já em Crepúsculo, a pessoa em questão seria curada de câncer. E a fim de completar essa transição, o vampiro, o recém-vampiro, precisa consumir sangue humano, não pode ser de animal. Se ele quiser se tornar vampiro, ele precisa consumir sangue humano nesse prazo de 24 horas. Senão, o que acontece? Ele pode morrer. O interessante é que quando o ser humano está nesse período de transição, ele meio que fica entre os mundos. Ele é meio que um zumbi, né? Onde Camille aproveitou essa vantagem para ajudar os Myxo na luta contra a Strix. E assim funciona a transformação de humano para vampiro na saga Diário de um Vampiro. E aí, qual a sua preferida? Diário de Vampiro ou Crepúsculo? Sei lá, gente. O interessante é que aqui, na saga Crepúsculo, um vampiro pode ter filho. Um vampiro, um macho. A fêmea não consegue. Por quê? Porque o bebê iria morrer em seu ventre. Ela não tem ali o corpo preparado para ter um filho. Porém, o vampiro, ele consegue. O veneno funciona como o esperma e ele consegue engravidar uma humana. Porém, esse evento é muito raro, porque a humana em questão, ela pode morrer. Onde vimos lá que Edward, ele se segurou bastante para não matar a personagem Bella. Personagem humana, Bella, sua, que era muito sensível. Por isso quase não acontece, porque os vampiros, eles não conseguem se controlar muito bem, né? Sabemos muito bem disso. Olha lá Jasper, ele não conseguia se controlar basicamente, ele quase eliminou o CPF de Bella, gente. Por isso que isso basicamente não acontece, é bem raro. Vimos o caso de Edward e lá no passado tivemos 3 pessoas que conseguiram engravidar. Era meio que um experimento lá no passado. É bem interessante, né? Ou não. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.